Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Seja qual for o horário que você estiver tirando para assistir essas palestras, seja bem-vindo. Eu me chamo Diogo Sansaloni e nos próximos dias juntos nós vamos fazer uma grande construção. Vamos construir o nosso edifício espiritual. Esse estudo originalmente foi escrito pelo Sr. Edmure Hawthorne, já falecido, um grande amigo meu. E nós vamos compartilhar com vocês tudo aquilo que nós aprendemos e que ele já havia estudado e já havia aprendido de outros. Afinal de contas, é isso que Jesus pede para nós ao nos dizer: ide e fazei discípulos. Em outras palavras, eu não espero que no final dessas palestras você tenha as mesmas convicções que eu, mas eu espero que no final dessas palestras você tenha condições de se posicionar com relação ao conhecimento bíblico e o que ela diz. Sim, no final delas você terá conhecimento suficiente para tomar decisões e definir qual é a sua postura com relação à religião, à Bíblia, e poderá dizer que sim, conhece profundamente as Escrituras. Quer caminhar comigo nessa jornada? Então venha, seja bem-vindo, tá? Hoje nós iremos começar a nossa construção. Afinal de contas, não se pode construir um edifício pelo telhado. Nós temos que começar pelo alicerce. E por que o título dessas palestras é Edifício Espiritual? Ora, Deus, em sua palavra, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz para nós que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, façamos jus a esse propósito e construamos o nosso edifício espiritual, um andar após o outro. Hoje, lançaremos o alicerce e você é bem-vindo para participar conosco. Para começarmos, eu quero lembrar a você que todas as pessoas, independente da cor, independente da cultura, independente do poder aquisitivo, todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, percebem que o que fazem por si só não preenche um vazio que existe dentro de nós. E muitas vezes estamos fazendo bem, estamos em projetos motivadores, estamos conquistando o que buscamos em nossa carreira, em nossa família, em nossa saúde, mas ainda assim sentimos um vazio. Sabe o que é isso? Eu tenho certeza que é a necessidade do homem de se posicionar com relação ao que está escrito na Bíblia. E por isso que nós estamos nessa caminhada. Por que eu digo se posicionar com o que está escrito na Bíblia? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de viver para decidirmos o que vamos fazer com relação à nossa vida quando comparada à sua palavra. E se ignoramos isso, nós acabamos por ficando com um vazio dentro de nós. Talvez a sua resposta seja não para ele. E ele vai ficar triste, mas não vai te obrigar a dizer sim. E por isso que nós precisamos buscar o conhecimento para tomarmos a nossa decisão. Uma outra coisa interessante é que todas as pessoas, em algum momento, elas vão querer procurar a Deus. Sim, eu não conheço uma pessoa que, mesmo que hoje não acredite em Deus, não tenha buscado Ele antes, para depois, então, decidir que não acredita em Deus. Por que isso é importante de ser mencionado? Porque muitas pessoas, ao procurar a Deus, acabam encontrando pessoas que se dizem líderes religiosos, que se dizem conhecedores da Bíblia, mas muitas vezes só repetem o que ouviram. E por conta disso, acabam apresentando um Deus que muitas vezes existe na cabeça dela, mas não é o Deus da Bíblia. Então, se você, assim como eu, procura Deus, quer ter Deus em sua vida, ao menos para saber se Ele existe, então assista essas palestras até o fim. E eu tenho certeza
que você terá um encontro real com Ele. Ou, no mínimo, você vai chegar ao final dessas palestras e vai dizer: Diogo, muito obrigado pelo que você me ensinou, mas eu não quero aplicar o que eu aprendi. É uma escolha sua, mas todo ser humano procura Deus e precisa se posicionar. Uma outra coisa importante é que, além de ter um vazio no coração que só é preenchido depois que a gente se posiciona com relação a Deus, depois de procurar a Deus, porque esse vazio nos leva a procurar a Deus, nós ficamos com algumas perguntas que ficam na nossa cabeça. Perguntas essas que são: o que há depois da morte? Quando Jesus voltará? Quando ele voltar, o que faremos? Porque existem doenças, vírus, pandemias. Por que Deus não liquidou Lúcifer logo no início? Se haverá um fim, como vai acontecer? Por que existem tantas religiões? E como identificar a religião verdadeira? Perguntas difíceis de responder com o nosso limitado conhecimento. Por isso que nós vamos estudar a palavra de Deus. Em Deuteronômio 29, a Bíblia nos diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Veja, isso foi revelado. E se você tiver um pouquinho de dedicação, acompanhar essas palestras, verificar os textos na sua Bíblia, eu tenho certeza que você entenderá o que foi revelado e poderá tomar as suas escolhas. A Bíblia tem respostas para todas essas perguntas. O que há depois da morte, se haverá um fim, como vai acontecer, como identificar uma religião verdadeira. A Bíblia tem todas essas respostas. Porém, forças do mal têm colocado na cabeça das pessoas que a Bíblia é um livro difícil ou que ela é de livre interpretação e qualquer um pode interpretá-la e viver o que acha que está certo. Será que é isso mesmo? Será que Deus iria dar um livro para que cada ser humano interpretasse da sua maneira e vivesse de uma maneira totalmente diferente um do outro, dizendo que a fonte é a mesma? Essas forças do mal também já chegaram a colocar na cabeça das pessoas que esse livro pode deixar louco se muito lido e muito estudado. Na verdade, tudo isso é uma grande estratégia para fazer com que as pessoas não tenham vontade de estudar as Escrituras. Querido, quero comentar com você uma coisa. Se você está assistindo essa palestra, possivelmente, no mínimo, você tem um exemplar da Bíblia ou tenha ela baixada no seu smartphone para poder acessar e comparar os textos com o que nós estamos mostrando. Agora, não se, como eu posso dizer, não fique assustado ou preocupado se aparecerem curiosos. Isso mesmo, eu quero enfatizar isso para você. Quando você se propõe a estudar as Escrituras, é uma coisa. Vão aparecer curiosos, sábios populares, que na verdade só repetem o que ouviram para dar palpites sobre o que você está aprendendo. Não estou dizendo para você maltratar ninguém, mas acompanhe essas palestras até o fim, compare os textos bíblicos, não vá pela cabeça dos outros. Isso mesmo, não vá pela cabeça dos outros. A uma altura dessa, nós já estamos aí há quase 9 minutos conversando e eu tenho que terminar. Eu preciso mencionar algumas coisas com você. A primeira delas, e agora já entrando na Bíblia, está escrita em João 14, 1 ao 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Interessante notar que Cristo disse que iria preparar lugar para nós. Bom,
Já fazem mais que ele foi preparar esse lugar. Acredito que já está pronto, não? E você? Não somente podemos acreditar nisso pela nossa experiência ou pela nossa expectativa, mas podemos acreditar nisso, porque quando olhamos para as profecias bíblicas, todas elas mostram que nós estamos vivendo nos últimos dias da humanidade. Sim, e não só pelas profecias, mas em especial pelo cumprimento, melhor dizendo, das profecias. Também diz a palavra de Deus em Mateus 24, 4 a 8, o seguinte: E lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Lembra que eu falei dos curiosos? Cuidado, Jesus já alertava. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Será que isso já aconteceu? O que você acha? Nós não teremos tempo hoje de examinar todas as profecias, mas eu quero mencionar com vocês que muitas delas já aconteceram, a maioria, e pouca coisa parece faltar acontecer. Eu quero também lembrar a você que a Bíblia diz o seguinte: que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, enganar até aqueles que já tinham compreendido as Escrituras. Portanto, guarde essas palestras no seu e-mail, na nuvem, num pendrive, e sempre que tiver dúvidas, você pode assisti-las novamente e recuperar o conhecimento que muitas vezes vai se perdendo quando a gente vai lendo outras coisas, se a nossa memória já não é tão jovem. Quero lembrá-lo que a Bíblia também diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O sol já ficou escuro, a lua já não deu seu brilho, as estrelas do céu já caíram. Tudo isso nós podemos ver nos livros de história e nas próximas palestras vamos dar mais detalhes para você. Agora, o que falta ainda acontecer para que esse Jesus então apareça? Pouca coisa. E aí nós podemos chegar à conclusão de que nestas poucas coisas que faltam acontecer, dentre elas está aqui. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Querido, não é fácil. Ao decidir conhecer mais sobre as Escrituras, o homem, dando esse grande passo e importante passo, começa a, infelizmente, se posicionar ao lado de Deus. E quando eu falo infelizmente, não é por estar ao lado de Deus, mas é porque o inimigo de Deus também passa a ser o nosso inimigo, mesmo que nós não tenhamos o desafiado ou tenhamos ali brigado com ele. Existe uma grande guerra espiritual e o mal quer cegar as pessoas para que elas não se aproximem da Bíblia. Mas eu entendi que você, ao participar dessa palestra, não está escolhendo outra coisa a não ser conhecer mais as Escrituras. E eu tenho certeza que Deus abençoará você nesse propósito. Para nós concluirmos, eu quero dizer para você que, em especial, nessas palestras que teremos,
nós vamos falar muito sobre Daniel e Apocalipse. São livros que trazem profecias para o tempo do fim. E quando analisamos essas profecias, vemos que estamos no tempo do fim. Você está pronto para participar dessa jornada comigo? Querido, o meu professor Edmur, que fez essas palestras, ele dizia assim quando ele terminava de ministrar o estudo do alicerce: pegue a sua mão direita e coloque sobre o ombro esquerdo. Faça comigo. Pegue a sua mão direita, coloque sobre o ombro esquerdo. Agora, desça até a cintura direita, como se estivesse segurando algo. Você acaba de colocar um cinto de segurança. Por que cinto de segurança? Porque nós nos aprofundaremos muito nas Escrituras. E eu tenho certeza que no final dessas palestras você terá condição de se posicionar. Querido, não se esqueça. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está interessado em conhecer mais sobre a Bíblia, é porque Deus colocou esse desejo no seu coração. Se você procurou em todos os lugares e não preencheu um vazio que ainda existe em você, este vazio precisa ser preenchido. Ao conhecer a palavra de Deus, você terá condição de fazer isso. Mesmo que você talvez pense que não seja possível, porque acha que a Bíblia é difícil, porque acha que qualquer um pode interpretar da sua maneira, porque até acredita que tem gente que fica louco lendo a Bíblia, mesmo tudo isso não sendo verdade. E veja, a única verdade nisso tudo é que quem fala isso não quer conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acompanhe-nos nessa jornada de fé. Você poderá acessar a próxima palestra em breve. Nós enviaremos o link para você assistir a próxima palestra, para que a gente já construa então o próximo pavimento desse edifício espiritual. Seja bem-vindo, venha comigo e participe desse movimento que vai não somente abençoar muitas pessoas, não somente dar conhecimento, se posicionem ao lado de Deus ou recusem de uma vez, mas você terá a oportunidade de ter a sua vida física, mental e espiritual transformada. Porque se tem alguma coisa que esse livro de capa preta faz, é transformar a vida das pessoas. Seja bem-vindo. Vamos continuar construindo o nosso edifício espiritual.